Abra a tua Bíblia, então, em Ruth. Ruth, capítulo 1. O livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Graças a Deus. Ruth, capítulo 1. Diz assim o texto sagrado a partir do versículo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morrerem comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que case com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá também com ela. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Pai querido, nós temos lido agora, Senhor, a tua santa palavra. Eu peço a ti, Senhor, que tu venhas falar conosco nesta manhã. Que tu venhas, Senhor, trazer algo especial aos nossos corações, manhã de Santa Ceia. Que tu venhas abençoar as nossas vidas, pois precisamos
e dependemos demais do Senhor. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua unção, dá-nos a tua bênção, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Tem hora que a gente fica diante de um impasse, né? De uma dúvida, de uma decisão. Nesse mês de outubro, eu quero ter um tema geral sobre decisões abençoadas. Nós precisamos aprender a decidir. Nós precisamos decidir bem. Mas muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E ainda que pensamos, eu devo fazer dessa maneira, não é tão simples tomar uma decisão. Não é. Há decisões na vida complexas, difíceis. E nós precisamos, sobretudo, de uma orientação segura e abençoadora do nosso Deus. Nós precisamos aprender a decidir da melhor maneira possível. Nós precisamos sempre tomar a melhor decisão. Mas, repito, isso nem sempre é tão simples assim. São decisões difíceis. Veja bem, aqui nós temos um texto da palavra. O livro todo de Ruth é um livro interessante. É um livro que trata de uma família que saiu de Belém. Havia fome em Belém. Belém significa casa do pão, mas ali não havia pão. Havia fome. Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos saem dali e vão para a terra de Moabe, ali próximo, esperando viver bem naquele lugar. Muitas vezes a gente sai de onde está, pensando que vamos viver melhor, mas nem sempre essa é a melhor decisão. Se tem uma crise no lugar, a gente tem que entender que se a gente sair sem uma direção de Deus, a gente vai levar a crise conosco. Se a gente está no lugar, nós precisamos ser dirigidos pelo Senhor, porque o problema que nós temos aqui, nós podemos levá-lo, ou outros piores. Essa família sai de Belém, vai para a terra de Moabe. Lá chegando, depois de algum tempo, Noemi perde o marido, morreu. Os 2 filhos se casam com 2 moabitas. 2 moabitas, cujo povo tinha deuses falsos. E vivia de conformidade com a tradição religiosa da nação de Moabe. A situação era complexa. Quando o marido morreu, as 2 filhas se casaram e 10 anos depois, perderam o marido, as 2 filhas. Então aquela mulher, Noemi, na sua mudança, ela perde o marido e ela perde os 2 filhos. E ela vai ficar naquela terra com 2 noras, porém 2 noras que não eram da sua terra, do seu povo. 2 noras moabitas. E ela ouviu falar depois que lá em Belém, Deus tinha lembrado-se do seu povo e abençoado. A situação estava diferente. Então ela decide voltar, ela quer voltar. E ela diz para as noras: vocês fiquem aqui, eu não tenho mais filho, eu sou idosa, eu não vou conseguir ter filho. Ainda que eu casasse, tivesse filhos, vocês iriam esperar eles crescerem para vocês terem marido. Fiquem aqui, constituem uma nova família, tenham marido e filhos. E as 2 queriam estar com ela, a Bíblia diz. As 2 queriam segui-la. E choraram muito. Mas depois que Noemi insistiu bastante, Orfa acabou ficando em Moabe. Despediu da sogra e resolveu ficar. Mas Ruth não.
Ruth, cujo nome significa amiga, companheiro, o nome tem muito a ver. Ruth decide ir com a sogra. Falou, não, onde você for, eu irei. Onde você for? Esse versículo 16 aqui é lindo, inclusive é bom para pregar em casamento, né? Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Isso aqui é muito forte. Ela estava ali disposta a deixar o seu povo para ir junto ao povo da sogra, povo de Judá. Ela estava disposta a não voltar para os falsos deuses e servir ao Deus da sua sogra, o Deus de Israel. Era uma decisão complexa, difícil, porém, ela vai tomar uma decisão muito sábia. Ela vai para aquela terra e a sua vida é mudada. E foi tão mudada que ela, sendo uma estrangeira, uma moabita, tem um pequeno livro dela na Bíblia. Olha que vida que foi mudada. E ela vai se tornar a bisavó do rei Davi, mas isso aqui eu vou pregar à noite, né? Então, quem não tiver tem que pegar pelo Facebook. Mas vamos ver nessa manhã, com base nesse texto, eu quero ministrar para você. Diga assim, uma sábia decisão. Vire para a pessoa que está do seu lado, com máscara e tudo, e fale para ela, você precisa ter decisões sábias. Você não pôde ver ela falando, mas viu os olhos dela. Muitas vezes a gente fala mais com o olhar do que com a voz, não é mesmo? Sábias decisões. Tem gente que tomou algumas decisões na vida e pereceu. Né? Judas decidiu trair Jesus e morreu. Ruth decidiu seguir a sogra abençoada e tornou-se a bisavó do maior rei da história. São sábias decisões. São coisas que fazemos na vida. A gente pode caminhar bem ou mal, depende daquilo que vamos decidir fazer. Nós precisamos decidir sempre certo. Você tem uma decisão a tomar, não se precipite. Busque a Deus, clame a Deus, porque a tua decisão poderá melhorar a tua vida ou piorá-la. A tua decisão poderá abençoar tua vida ou trazer um mal maior. A tua decisão poderá te fazer muito bem ou não. Então, tenha sabedoria divina ao decidir. Então vamos lá. Uma sábia decisão. Em primeiro lugar, diga assim, no momento de dificuldade. Olha, 1:5. Morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Aquela mulher que saiu com o marido e filhos de Belém, esperando uma vida melhor, ela teve uma vida muito pior. Muito pior. Porque naquela terra morreu o marido e os filhos. No espaço de 10 anos que ela ali ficou, ela perdeu o marido e os filhos. Então, de repente, a crise era grande na vida daquela mulher. A sua dificuldade era enorme. Mas também 2 moabitas que se casaram com os filhos. Presta atenção, onde você estiver, teus filhos vão se casar. Se você estiver na igreja, os teus filhos vão casar com alguém da igreja, é normal. Se você estiver no mundo, os filhos vão casar com alguém do mundo. Se você for para a favela, os filhos vão casar com alguém da favela. A Bíblia não diz, mas a tradição nos indica que nós somos fruto do meio, e a Bíblia dá base para isso. Então, o meio que nós estamos. Então, os filhos dela, ia casar com quem? Ia casar com moabitas, como casaram. Que situação, né? E agora morreram. E aquela mulher agora não tem o marido,
e não tem os filhos, e tem 2 noras que são estrangeiras. E ela chega a dizer: Deus descarregou a sua mão contra mim, aqui no versículo 13. Não, Deus não descarregou a mão sobre ela. Ela optou para ir para um lugar onde ela não tinha segurança de que seria abençoada. A bênção de Deus não está em qualquer lugar. Tem gente que pensa assim: eu posso ir onde que eu for que Deus vai me abençoar. Não é bem assim. Se você estiver no plano de Deus, Ele vai te abençoar. Ele estará contigo. Se você não estiver no plano dele, Ele não tem compromisso. O caso de Noemi, nós vamos ver na Bíblia que ela é uma mulher compromissada com Deus. Mas quando ela muda com a família, naquele lugar, Deus não tinha compromisso de abençoar. O compromisso de Deus não era abençoar aquele lugar. Moabe não estava vivendo de conformidade com o querer de Deus. Então ela foge de um lugar para o outro e só encontra problemas, encontra lutas. Então eu vou dizer uma coisa para você: nunca tome uma atitude precipitada. Não faça aquilo que você não tem a absoluta convicção de que é a vontade do Senhor. Porque o problema virá pior, a luta pode aumentar e o sofrimento acontece. Então nós devemos, no momento de dificuldade, ter sábia decisão. Agora, a dificuldade chegou. O que essa mulher fez? Ela morreu naquele lugar? Não morreu. Ela entrou num desespero total? Não entrou. Ela soube que Belém estava novamente abençoada. E ela vai tomar a sábia decisão de voltar. Ela e uma nora. Sábia decisão de voltar. Então, no momento de maior dificuldade na vida daquela mulher e das suas noras, a mulher e uma nora tomam ali decisões abençoadas e abençoadoras. Pode decidir. Então, na dificuldade, muitas vezes a gente se deixa abater, a gente se deixa vencer, a gente se deixa dominar pelo problema. Nós não podemos deixar que uma crise norteie a nossa vida e nos leve a fazer aquilo que Deus não quer que façamos. Mas aqui, eles vão tomar uma sábia decisão de voltar. Eu quero salientar especialmente Ruth. Ela voltar com a sogra não era nada fácil, e a dificuldade chegou para a sogra e para ela perdeu o marido. Ela amava a sogra, que era uma boa pessoa, uma serva de Deus. Porém, ela tinha a família dela lá, possivelmente, a Bíblia não diz, o pai, a mãe, irmãos, parentes, amigos, estavam todos em Moabe. E ela pensou: fico aqui e eu vou. A sogra ia voltar, já estava despedindo delas. Mas Ruth vai tomar a melhor decisão da sua vida. Por quê? Ela estava indo em direção ao lugar onde Deus se manifestava. Amém? O melhor lugar para nós estarmos é onde Deus nos envia e Ele está. Nós precisamos pensar: Deus está ali? Deus me quer ali? Deus me conduz a estar naquele lugar? Então, no momento da dificuldade, ela não foi vencida, mas ela decidiu sabiamente. Aplauda o Senhor. Uma sábia decisão, diga assim, no momento de esperança. O versículo 6 diz: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então, quando ela saiu da casa do pão, que é Belém, não tinha pão, agora tinha. E Noemi quer voltar, e no primeiro momento as 2 noras queriam voltar com ela. Estavam voltando com ela. Quando Noemi e as noras ouviram que havia pão, era uma esperança. Uma nova esperança surgiu. Uma nova possibilidade de bênção estava à frente.
E elas, quando ouvem aquilo, especialmente Noemi, ela fala, vou voltar. As noras dizem, vamos voltar contigo. A esperança apareceu. Tudo era complicado, era dificuldade, perda dos maridos, tudo difícil para as três. Mas agora aparece uma esperança ali, um alento, uma saída, uma possível solução para aquela crise. Deus está abençoando Belém. E quando elas pensam isso, Noemi imagina, eu não vou morrer aqui. Eu perdi a família, mas eu posso voltar. Eu não tenho que necessariamente ficar aqui. Eu posso voltar. As suas duas noras pensaram da mesma maneira, nós vamos contigo. Mas nós podíamos imaginar, essa mulher perdeu o marido e os filhos, nós vamos com ela. Mas em Noemi havia algo diferente, amém? Sempre olhe para alguém que está perto de você e pense, será que há algo diferente nessa pessoa? A gente, para seguir outra pessoa, nós temos que pensar, estou fazendo a melhor escolha? E também, irmãos, no meio da dificuldade, sempre Deus nos dá uma esperança. No meio de uma crise, sempre Deus intervém, vem até nós e traz uma viva esperança. Não há dificuldade no mundo sem uma saída. Tem saída para o teu problema, amém? Tem saída para a tua luta? Está difícil? Tem uma saída. Se você olhar para cima, você vai perceber que Deus te concede uma saída. Há esperança para você. Levanta a mão e diga assim, há esperança para mim. Há esperança. Pastor, está difícil demais. Há esperança. Eu não estou conseguindo vencer. Há esperança. Pastor, a dificuldade está aumentando cada dia mais. Há esperança para você. Se você olhar para Deus, Ele vai te abençoar. Há esperança para você. Há esperança. Aplauda o Senhor. Uma sábia decisão. Terceiro lugar, diga assim, no momento de superação. Olha o versículo 7, saiu, pois ela, Noemi, com as suas duas noras, do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Noemi falou, estou indo embora. As duas noras falaram, estamos indo contigo. Essa sogra era boa mesmo, né? As duas noras, sem os filhos, queriam estar com ela. É impressionante isso. Mas o que era aquilo ali? Um momento de superar. A dificuldade era enorme, o problema era grande demais. A pandemia era forte, tudo era difícil, mas era um momento de superação. O que Noemi podia falar? Eu vou ficar aqui e morrer, acabou, não tenho marido, não tenho filho, não tenho nada, vou voltar para lá nada. As noras, especialmente Ruth, muito menos. Ruth podia pensar, o que eu vou fazer em Judá? O que eu tenho a ver com Judá? O meu marido era de Judá, não tenho mais. Por que eu vou voltar? Por que eu tenho que ir? Tem pessoa que diante da luta se entrega mesmo. Nós temos psicólogos aqui, Luciano, Thaís, outros, e atende muitos casos, e sabe que a depressão, ela vem numa vida quando a pessoa vai se entregando. E a pessoa pode chegar numa consequência muito grave, porque a pessoa vai se entregando. Quando você tiver um problema grave, não fique pensando nesse problema. Não deixe a tua mente se fixar no mal. Se você não está enxergando uma saída, fique quietinho. Espera acontecer algo. Mas se você pensar no mal que está junto de você,
Esse mal vai dominar completamente a tua vida. E você não vai conseguir sair. E aí você vai se sentindo angustiada, vai se sentindo problemática, e daqui a pouco você está deprimida, abatida, derrotada. Nós precisamos superar, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a superar as lutas que temos. Nós precisamos ter superação. Na vida, nós enfrentamos problemas e muitas vezes o problema é grave demais, mas nós precisamos aprender a superar. Nós precisamos ter ali um momento de superação e pensar: o que eu vou fazer? Eu vou morrer ou vou seguir? Eu vou seguir. Eu vou me entregar ou eu vou me levantar? Vou me levantar. Eu vou achar que não tem saída ou vou buscar uma saída? Vou buscar a saída. Momento de superação. Noemi aqui, pensa bem, uma mulher muda com o marido, 2 filhos para um país, perde os 3. Gente, tem coisa pior para ela. E Ruth, o que a Ruth tinha a ver com Judá? Quando fala que volta para a terra de Judá, é voltar para a terra abençoada. Mas isso era no contexto de Noemi. Ruth nem sabia como era Judá. Mas era um momento ali que elas podiam superar toda a crise que enfrentaram. E podiam entrar numa nova dimensão de relacionamento, inclusive com Deus. E podia ali encontrar algo que pudesse mudar a realidade pessoal de cada uma delas. Momento de superação. Deus quer que você se recupere, Deus quer o teu progresso, Deus quer a tua vitória. Fecha a mão assim, levanta e fala assim: eu vou superar. Mas fala crente de novo: eu vou superar. Você vai superar esse problema. Pastor, o senhor está falando isso, o senhor não sabe a minha luta. Não sei, mas você vai superar. A tua vitória está chegando, amém. Mas ali, a sábia decisão de Ruth de voltar junto com Noemi, foi daquele momento. Irmãos, tem momento da vida que a gente precisa decidir. A decisão tem que ser sábia. É o momento da gente superar o problema. Ruth tinha uma vida com a sua família, casa, se torna feliz, porque quando ela se casa, ela conhece o Deus verdadeiro, através daquela família. O Deus verdadeiro. De repente ela perde tudo, mas surge uma possibilidade de superação, ela abraça. Ela abraça. E ela vai se tornar a bisavó do rei Davi. Olha bem, de ninguém ela vai se tornar alguém absolutamente abençoada. De uma vida difícil ela vai ter uma vida feliz. Aplauda o Senhor. Para encerrarmos essa palavra, uma sábia decisão. Diga assim: no momento de deliberação. É o versículo 16. Disse, porém, Ruth: não insista comigo, para que eu te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Não adianta falar nada. Ruth chegou para ela, porque a outra nora já tinha desistido, abraçou, beijou, gostava da sogra, mas ficou. Você veja bem, uma ficou com os falsos deuses, a outra soube seguir. Aonde quer que fores, irei eu. É difícil isso, né? Por isso que serve para casamento isso aqui, quando um fala para o outro: onde você for, estou nessa, estou junto. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. E agora vem a parte decisiva. Ela não vai se tornar bisavó de Davi por acaso, não. Nada é por acaso na vida. Essas duas pequenas frases que acabam se tornando uma, são fundamentais na vida dela. Olha, o teu povo é o meu povo. Ela estava abraçando o povo do próprio Davi ali. O teu povo é o meu povo. Ela estava dizendo: eu vou entrar na história desse povo.
Eu vou entrar na história da Bíblia. Todo mundo vai ter que ler um livrinho sobre mim na Bíblia. O teu povo é o meu povo. E aí ela vai falar a segunda frase que se torna uma junção da primeira. O teu Deus é o meu Deus. Isso aqui é uma decisão sábia demais. O teu Deus é o meu Deus. Ela tinha que deliberar. Ela tinha que definir. Ela tinha que ter uma determinação ali. Ruth tinha que ter uma forte resolução. Noemi já tinha decidido. Vou voltar, voltei à minha terra, meu povo, tem lá a turma que eu quero encontrar. Mas Ruth não tinha que fazer aquilo. Ela não tinha que tomar a mesma decisão. Em hipótese alguma, ela teria que fazer. Ela poderia ter uma posição muito diferente. Olha, Noemi, eu gosto muito de você, mas não vai dar para ir não, né? Você saiu de lá porque tinha fome, agora está dizendo que tem comida, eu não sei se vai ter mesmo. Você saiu de lá e deixou o teu povo, mas não é o meu povo. E ela admitiu, o teu povo é o meu povo. Você saiu de lá, você tem o teu Deus aqui, nós não adoramos esse Deus. O teu Deus é o meu Deus. A sábia decisão era o momento dela deliberar a vida. Muitas vezes a gente está no momento decisivo. Para que lado eu vou? Eu vou para Jesus ou não vou para Jesus? Eu vou firmar meus passos na igreja ou não vou firmar os meus passos na igreja? Eu vou priorizar o meu casamento e fazer o melhor para viver no meu casamento? Ou vou abandonar o meu casamento? Eu vou ter uma vida digna, reta? Ou eu vou optar pelo mundo? O que eu vou fazer? Qual que é a minha decisão? Irmãos, todos nós temos o livre-arbítrio. A maior bobagem que já se falou em termos de teologia, quando alguém fala, olha, está tudo decidido, quem vai para o céu vai, quem não vai, não vai. Essa é a maior bobagem da história teológica do mundo. O ser humano tem livre-arbítrio. Livre. Todos nós somos livres. Nós somos livres para dizer para o Senhor, sim. Mas pastor, quem faz a obra de conversão? O Espírito Santo. Quem é que toca no coração? O Espírito Santo. Quem é que regenera? O Espírito Santo. Quem é que justifica? O Espírito Santo. Quem é que salva? O Espírito Santo. E o que eu tenho que fazer? Deixar. Você tem naquele momento a opção. Espírito Santo de Deus, eu dou liberdade, trabalha na minha vida ou não. Então a gente tem que ter, há momento da gente decidir a vida, em todos os aspectos. Ou a gente deixa Deus nos dirigir, e a gente abraça o Senhor, a gente se envolve com esse Deus, ou não. A gente pode decidir para um lado, ou para o outro lado. Qual é a decisão que você tem para tomar? O que você irá fazer? O que você precisa decidir? Tem uma sábia decisão. Ruth sai daquele país e vai para a casa de Deus, para a história de Deus, para a salvação com Deus. Tenha uma sábia decisão. Fique de pé e aplauda o Senhor.